Fala pessoal, boa noite, boa noite, bora que vamos, tá começando mais uma live coach, bora que vamos, bora, quem tá comigo aí? Vamos começar? Boa noite, bem-vindos, mais um dia, mais uma terça-feira e a gente tá chegando, ó. Boa noite para Marcilene, boa noite para o Gustavo, para o Matheus, ei Matheus, Raul. Ei, Raul, já tivemos uma boa sessão hoje. Cliente. Bem-vindos, pessoal, bem-vindos. Bora chegar, bora, Marcelene, vambora. Cliente aí, ó, na área, vambora, que a gente vai falar de um tema legal, importante. Semana passada nós falamos sobre investimentos, né? Investimento na carreira, investimento em negócios, investimento da sua grana. Se você não viu, tá aí salvo no feed. Corre lá e vai ver. Ei, Neves, boa noite, bem-vindo, hein? Falou que ia ver e veio mesmo. E hoje a gente vai falar sobre segurança na carreira, é você quem faz, tá? Segurança na carreira é você quem faz. E para isso eu vou receber um amigaço, Vinícius, que já está chegando, Vinícius Freitas, para a gente falar um pouquinho disso. O nosso convidado, ele transicionou um pouquinho, né? Ele estava dentro do campo empresarial, a última empresa que ele estava no Banco Santander, mas passou por outras empresas, já trabalhou comigo numa empresa aqui em comum, e depois, hoje, continuou a segurança para os negócios. Então, como ser um profissional seguro, tanto dentro da empresa, e continuar sendo um profissional seguro dentro dos negócios, dentro do empreendedorismo, dentro do campo empresarial. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? E aí, é claro, dicas sobre como ser esse profissional seguro. E aí a gente vai falar sobre o intraempreendedorismo, que é quando a gente empreende dentro da empresa, tá? Que nós estamos. Existe isso, Alex? Vamos falar disso. Existe isso, o intraempreendedorismo. E quando a gente faz o empreendedorismo, que a gente sai e vai empreender. Então, promete, já aproveita, convida alguém que precisa ouvir sobre isso. A gente está num momento aí de mercado muito competitivo, tá? A gente está num mercado muito competitivo. Currículos que precisam serem atualizados, performance que precisa ser verificadas. Então já chama alguém que nós precisamos, que está precisando, né, desse up na vida profissional. Então já chama alguém. Deixa eu conversar com o Vinícius aqui, que já está chamando. É isso aí. Bora? Então eu quero que você vai clicando aí no coraçãozinho. Vamos clicar, vamos curtir, vamos mandar essa live para cima. E já vamos convidar algumas pessoas. Ó, o Vinícius já vai entrar daqui a pouco, eu vou fazer isso. Vamos lá? Vamos mandar um convite aí para 10 pessoas. Quero que você clique aí e manda um convite para umas 10 pessoas e essas pessoas participarem da nossa live. Vambora? Você tem coragem de fazer isso comigo? Vambora, manda para 10 pessoas aí, porque eu acredito que tem pessoas que precisam estar nessa live hoje aqui com a gente. Vambora que vamos, porque tem uma galera que necessita. E a gente sabe quem precisa de desenvolvimento junto com a gente. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, igual o verbo. Então, bora, tô chamando geral aqui, tô chamando uma galera boa para participar com a gente, porque hoje tem um tema aí sensacional. Life Coach, como você sabe, semana que vem a gente tem também, consiste em te ajudar e promover desenvolvimento, tá? Life Coach é isso, promover desenvolvimento, ajudar você na sua carreira e no empreendedorismo. Então, bora, o Vinícius entrou aí. Bora chamar ele, manda convite, chama geral. Deixa eu já mandar um convite aqui para o Vinícius, que já está aqui com a gente. É bom que a gente vai ouvir um pouco da trajetória, da história profissional dele. Vinícius, eu não estou conseguindo te convidar. Você está restrito. Eu acho que é alguma coisa aí na sua configuração que você vai ter que olhar. Não tem. É como se você configurou para isso, Vinícius. Você precisa olhar aí nas configurações do seu Instagram, que a gente não consegue, eu não consigo fazer convite para você, para te convidar para a live. Só hoje, abre a sessão. Abre essa sessão. Acho que você precisa ir lá nas suas configurações e atualizar isso. Beleza? Para eu te colocar aqui para dentro e a gente já começar a te ouvir e pegar todas as dicas. O Vinícius, como eu falei, teve uma trajetória, principalmente na área financeira,
Cara, já participou de uma sessão aqui comigo, onde o Matheus também que está aqui ó, online participou também, contribuindo para o desenvolvimento de um cliente em específico. O Marcos hoje também participou da sessão, foi que eu chamei de NEED, né? Networking, experiências e desenvolvimento. Muito, muito top. Foi muito rico a participação dele, dos demais. Eu lembro que foi na sessão do meu cliente Fernando. Um abraço para o Fernando, a esposa do Fernando. Aí, Vinícius. Aí, Vinícius. Te convidei. Aê! Chegou. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu descer um pouquinho a Primeiramente, vou imagem. até aproveitar para pedir desculpas aí por esse atraso. Estava um pouco Que isso, ansioso para participar desse mega evento e vamos que que bom. vamos. Adorei o convite. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Cara, eu suspeito para falar. Sou fã. Admiro seu trabalho desde sempre. Não somos velhos, mas admiro seu trabalho pra caramba. Eu falei, pô, o Vinícius tem bastante história, pode contribuir bastante. Que essa é a ideia do Life Coach, como eu falei aqui para você, e reforçando com a galera. Eu não gosto de fazer live por fazer, né? Eu gosto de contribuir. Nasceu no meio da pandemia, né? No auge ali das lives, mas também foi live que eu pudesse fazer aí uns feats, trazer uma galera que pode contribuir. Então, nasceu o Life Coach, a gente já vai para a terceira temporada, que é trazer temas relevantes com pessoas que têm bagagem, história para contar. Então, aproveita que você já está online, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, por onde você passou e onde você está atualmente, e ao longo da sessão a gente vai falando, destrinchando um pouquinho mais. Fica à vontade. Maravilha. Realmente, meu nome é Vinícius Freitas, eu tenho 35 anos, já tenho já uma caminhada aí que já foi iniciada há um bom tempo. Eu comecei com meu pai, acho que muitas pessoas começam com o pai, né, no escritório ali, trabalhando com meu pai no dia a dia. Meu pai com aquele jeitão dele e o filhão querendo mudar algumas coisas e o pai já com muito tempo ali de empresa, não queria mudar e tudo, então foi uma experiência um pouco rápida. E em um desses desentendimentos familiares de empresa, eu tomei tinha que tomar uma atitude na minha vida, embora novo, ainda ali com 18 anos, falei, não, 17 para 18, vou fazer uma coisa diferente da minha vida. E aí lá vai o Vinícius escrever no Exército, né? Na época era Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Falei, vamos listar aqui, um amigo me falou de como que era aquilo. Você tem 17 anos, está na faculdade, tem uma oportunidade legal aqui, você não quer ficar tanto tempo em casa, vamos embora. E eu participei do processo. Participei, tive a sorte, na minha época eram 40 vagas por ano, fiquei lá um ano como oficial temporário, amadureci demais. Imagina um jovem ali de 17 para 18 anos, vivendo uma experiência longe de casa, sem depender de pais, precisando amadurecer. Foi muito legal. Acho que isso ficou muito no meu DNA, a disciplina, a hierarquia, que muitas vezes o militarismo exige. Então isso me fez amadurecer, me fez me tornar talvez a minha transição de adolescente para homem. Então foi muito importante. Quando acabou o primeiro ano temporário, eu resolvi sair porque eu já fazia faculdade. Falei, vou investir na faculdade, quero uma coisa que eu tenho um sonho e fui estudando. Nessa época, eu fui para a Contex. Foi um desafio muito grande porque fui assinar minha carteira. Na época era um tabu porque eu tinha uma situação financeira que as pessoas achavam que eu era um boyzinho e eu não queria mais depender de pai. Eu falei, poxa, vou meter minha cara onde que der, vou aceitar um desafio, preciso. Vou sair da minha zona de conforto. E foi quando eu fui para a Contex, foram 2 passagens. A primeira, uma baita de um aprendizado, um conhecimento demais pela diversidade, pelos profissionais que lá estão. Foi, assim, fantástico. Eu lembro que eu entrei como atendente de telemarketing e ali eu tive alguns upgrades em pouco tempo. Foi muito legal, que em 6 meses eu já virei Control Desk, que era uma atividade legal, que foi quando eu comecei a ter mais contato com a Ericsson e com outros profissionais que até hoje eu encontro. E eu aprendi muito ali, tinha uma admiração muito grande com as pessoas que eu trabalhava e era recíproco.
E nesse desafio de 1 ano e 11 meses, já vi uma outra oportunidade, que foi ir para a Fiat. Na época eu saí de CLT na Contex para estágio em cargos e salários, foi muito legal. E aí o segundo ponto, que foi também muito importante na minha carreira, que foi entender que para as empresas que a gente vá trabalhar, que os valores estejam muito alinhados, talvez não valores pessoais, mas profissionais. Por quê? Poxa, era um sonho ir para a Fiat. A gente que mora aqui, né, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem algumas empresas que a gente sempre teve vontade de trabalhar. E a Fiat, pelo tamanho que é até hoje, eu tinha aquele desejo. Eu fui participar do processo, deu certo, comecei a trabalhar lá. E por curiosidade, nessa minha área, óbvio que eu não vou falar os profissionais, mas tinham lá 2 analistas, tinha um especialista de um mercado e um gestor. E a briga diária, ali, um tentando puxar o tapete do outro, um não aceitando a opinião do outro. E aquela cultura do italiano de, às vezes, ali na época, falasse muito alto, e isso te assusta, e você fica, poxa, era um ambiente que não estava ali no mesmo momento que o meu. E acabou que foi um sonho um pouco frustrante. E aí, na época, eu tive a felicidade dos gestores da Contax me ligarem. Vini, como é que você está aí? Como é que está a experiência e tal? Eu, olha, quero saber como que está aí, porque eu quero voltar. E aí tive a sorte de voltar. Foi muito legal porque eu trabalhava numa área, mas eu fui recontratado para outra área que eu prestava esse serviço de control desk. E aí eu fui, 6 meses, desenvolvimento muito legal, trabalhando com a galera fera, participei de outro processo seletivo, fui para gestão empresarial, trabalhar ali com indicadores, com PDCA, com metas, e isso também foi muito legal porque eu desenvolvi muito. Então eu tive muitas oportunidades ainda novo. E aí, quando chegou ali para os 24 anos, veio uma bênção na minha vida, muito Deus assim na minha vida mesmo, porque eu acabava de virar pai, não era casado, e aí eu precisava, aquele norte de Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estava muito bem no colégio, já formado, e, e eu já tinha uma bagagem legal, que eu gostava muito de estudar, tinha empresa também. O banco veio do nada, num momento muito especial, e abriu uma vaga. E eu participei do processo, o processo tem muitas curiosidades, mas para encurtar, deu super certo, fui para o banco, agarrei aquilo ali com tudo, fiz uma carreira de 7 anos brilhante, comecei como operador comercial 1, operador comercial 2, operador comercial sênior, gerente de relacionamento 1, gerente de relacionamento 2, foi muito legal. E também uma empresa que os valores iam muito com meus naquele momento. Eu tinha muita vontade de empreender, de correr atrás, de botar muita energia. Aquele momento da vida que a gente fala, olha, esse momento eu vou centralizar tudo para o trabalho. Vou me sacrificar de alguns mini prazeres e vou para o trabalho. Foi uma fase muito legal, de 7 anos, de foco total, de muitas premiações. Então também foi muito legal. E aí depois eu saí um tempo do banco, fiquei um tempo para cuidar de mim, porque esses 7 anos de banco me exigiu muito. Então eu fiquei mais tranquilo, sem trabalhar, segurei um pouquinho. E aí eu falei, agora está na hora de voltar para o mercado. Voltei para a Localiza, numa startup, que hoje já é o carro por assinatura, que já é uma coisa já que estourou, mas na época era uma startup. Fui, aceitei o desafio, era uma empresa que era minha cliente no banco, então eu já conhecia a empresa, já conhecia os valores. E aí fui na Localiza, quase 2 anos, e aí um dia eu já estava entendendo que naquele momento eu e a Localiza não estavam tão legal, embora com as premiações e tudo, eu falei, poxa, não é bem isso que eu quero. Um dia eu peguei um telefone, fiz uma ligação numa terça-feira, um dos donos um dos sócios do grupo Chalezinho, estudou comigo no colégio, importância do network. Peguei o telefone, liguei e falei, poxa, Elzio, quero sair da Localiza. E eu sabia que tinha uma vaga no grupo. Ele, Vini, faz o seguinte, eu mando de manhã, vem aqui, vamos bater um papo. E no papo ele já falou, Vini, eu queria te convidar para vir. Só que você estava num momento tão bom, na rede social a gente olhava um momento bom e tudo, no LinkedIn tudo bem. Achei que não seria possível. E casou legal. Tive uma entrevista com outro sócio que eu ainda não conhecia, só de nome, que ele cuida de uma outra casa do grupo. Ele, olha, Vini, é isso mesmo que eu quero, vamos embora e tal. Aí, numa conversa de 15 minutos, a gente entendeu o que cada um queria. Também já conhecia já a empresa. Deu super certo. E aí eu tô lá até hoje, coordenação de operação, coordenação de marketing, muito, muito, muito feliz. E mais para frente vou contar até um pouquinho mais, porque foi onde eu aquela empreendedorismo que veio na minha cabeça, que foi diferencial para a minha carreira.
Muito bom. Vamos por partes, que eu vou chegar aí. Quero explorar bem esse momento onde você está. Então, vocês ouviram uma longa trajetória. Tá, então, olha só do que nós ouvimos, né? Você trabalhou com seu pai, alistou, conta que são onde nós nos conhecemos, e eu lembro que a sua volta foi... eu consigo lembrar quando você saiu para ir para a Fiat, eu lembro disso, de lembrar que era a Fiat, de trocar ideia, a gente não encontrava que era no mesmo setor, mas já se conhecia. E a volta também, de lembrar, foi muito marcante. Então, passar pelo banco, pela Localiza, né, essas várias empresas que você citou, o que você acredita, assim? E você falou uma coisa interessante que eu faço uma sessão com os clientes falando muito sobre isso. O seu propósito precisa bater com o da empresa. Eu falo muito isso, Vini. A empresa que a gente entra, talvez todas essas que nós entramos, vão pegar conta que são onde nós nos conhecemos, isso era muito marcante, né? Isso era no treinamento, missão, visão. Tem empresa que cria sonhos, o propósito, onde ela quer chegar, isso era um negócio que era bombardeado na nossa cabeça. E não é uma obrigatoriedade da empresa criar a sua missão, o seu propósito. O CNPJ é obrigatório, mas o fundador cria isso, que é o norte, né? Senão vai todo mundo para um lado. E o profissional muitas vezes não tem. Então ele chega, ele quer abrir um negócio que precisa já nascer com uma missão e ele quer crescer numa empresa que já tem um propósito, uma missão e ele não sabe a dele. Então eu falo que esse é o funcionário que você pode dar qualquer cargo, qualquer salário, qualquer setor, qualquer coisa para ele. Qualquer coisa. O que foi diferencial assim, para você como profissional, decisivo, diferencial, na sua performance, para você manter a sua performance para transicionar de uma empresa para outra? Eu sei que são coisas diferentes, mas a gente falou aqui de financeiro, de call center, de startup, de um negócio com o seu pai no início, e agora está no Clube Chalezinho. O que foi diferencial? Assim? O que você procurou colocar na sua mochila e falou assim, isso aqui eu levo porque isso aqui eu vou precisar lá e isso aqui também eu vou precisar lá, e que nunca saia da sua mochila como profissional? Muito legal isso que você falou. Parece diversidade, né, de empresas ou de setores, mas se a gente observar, todas são líderes de mercado. A Contax era a maior da época dela, a Fiat é uma gigante, Santander é um mega de um banco, a Localiza, a maior rentalcar da América Latina, e o grupo também é um grupo bem grande, ele tem uma representatividade bem legal. Então, se a gente notar, todos são líderes de mercado e protagonista. Eu sempre quis ser protagonista. Só que para ser protagonista, acho que tem muito a ver um pouco do que eu falei antes. Eu sempre olhava um pouco os valores das empresas. Mas, de novo, não olhando para o meu pessoal. Porque eu tenho que respeitar muito o pessoal. O negócio é respeitar. Você tem que não tem como passar por isso. Mas quando você vai escolher uma empresa, você tem a opção de ir ou não. Então, toda vez que eu ia, eu ficava olhando assim, poxa, no meu horário de trabalho, nas coisas que minha função vai exigir, como eu vou executar, os meus valores estão de acordo? Tudo que a empresa está falando ali que ela faz, eu aceito? Eu compro a ideia? Se sim, parabéns, meio caminho está andado. Porque o RH te avaliou, viu o seu potencial. Você conheceu a empresa ou conhece e vê que dá um match. E aí você vai, eu acho que já é muito legal. Inclusive, eu coloco até um pouquinho de culpa. Esses dias eu estava brincando com alguns colegas de trabalho que eu tive há pouco tempo e a gente encontra para conversar. Eu falo, poxa, quantas vezes a gente vai participar de um processo seletivo, ou para subir de cargo, ou para uma nova empresa, a gente omite informação, ou a gente tenta esconder alguma coisa ali que não é legal, e do outro lado tem um RH forte, um cara bom, que ele está tentando te extrair ao máximo, para ele te encaixar numa vaga legal, para ser um match perfeito para todo mundo. E aí eu ficava pensando muito nisso. E eu comecei a pensar mais quando eu estava querendo mudar de setor, eu passei de um processo para a indústria farmacêutica. Uma grande do mercado também, eu fui indicado, fui para o processo, reta final, 3 vagas e eram 5 pessoas. E aí um processo fantástico, eu adorei tudo. Na reta final, o gestor me chamou numa sala e falou assim, poxa, tem muita coisa que você se destaca mais do que os demais, mas não são coisas que talvez a gente precise tanto para aqui. Só que dentro daquela sala, a gente tem 5 pessoas, contando com você, que 4 têm muito bem uma coisa que a gente conseguiu pegar no seu perfil, só que a gente quer entender melhor. É isso mesmo? Mas foi legal porque o cara foi muito sincero. Ele falou assim, poxa, vou te dar uma oportunidade para a gente falar um pouco mais disso.
Porque essa característica para a gente é fundamental. E aí eu entendi, foi muito legal que ele querendo jogar aberto, eu também joguei aberto. Eu falei assim, poxa, realmente, é, no meu perfil não é tanto assim, eu acho que eu vou ter realmente dificuldade, vou precisar de um tempo maior para trabalhar isso e tudo. Então, isso eu acho muito importante. Porque o match perfeito, você vai trabalhar feliz, você vai trabalhar bem, no alto rendimento, e às vezes você entra numa empresa igual eu lá na Fiat, lembra do nosso bate-papo que eu falei? Você entra numa empresa grande que você quer muito, mas você chega lá e fala, poxa, não é. Eu omiti ali talvez algumas informações, ou o processo não foi muito legal, de modo que eu fui para um lugar que não era a minha vibe daquele momento ou o meu perfil. E aí dura pouco, você começa a se colocar culpa porque não deu certo. Então, assim, eu acho que é muito importante você entender o seu perfil, para onde você quer ir, onde estão suas maiores qualidades, para você ver, poxa, aqui dá super certo, vamos aqui. E aceitar que se você quer muito alguma coisa, mas você não está preparado, que você também se desenvolva para isso. Então, eu poderia, por exemplo, um dia pensar em voltar para a Fiat e falar assim, olha, para a Fiat que eu já conheço, preciso trabalhar muito bem isso para a gente dar certo. Para outras empresas, se eu fosse voltar hoje, por exemplo, para um banco, já é um lugar que eu já sei como que já está mais alinhado com o meu perfil, então a gente teria uma facilidade para empreender, para desenvolver, para conquistar e por aí vai. Então acho que esse alinhamento de valores, ele é muito importante. Legal você falar isso. Eu estou lembrando, você está falando uma coisa, eu estou lembrando de uma coisa simples, mas que eu pontuei hoje. Hoje, olha só, engraçado, hoje mesmo. Eu fui abordado por uma pessoa no LinkedIn e falou assim: Ah, você faz análise de currículo? Faço, isso foi ontem. E aí essa pessoa falou: Então eu quero uma análise sua. Eu falei: Ok, combinamos e tal. E aí ela me mandou o currículo. Aí eu fiz hoje pela manhã e estava enviando. E aí o currículo é um profissional da Bahia até. LinkedIn nos permite esse acesso ao Brasil e mundo. E aí eu fiz a análise e eu pontuei isso. É um currículo muito bem estruturado, muito bem elaborado. A disposição do currículo até muito atraente, mas percebi que quando chegava no final do currículo, era uma pessoa que queria uma vaga numa instituição financeira também, e ela colocou não em negrito todas as suas informações, habilidades, um currículo muito bom até. Eu só ajustei algumas coisas para ficar de uma forma mais estratégica e mais atraente, como ele colocou. Mas aí você chega mais para o final do currículo, em letra maiúscula, uma letra diferente e negrito, mais de 12 cursos que ele tem. Interessante, ok. Só que eu estava dizendo o seguinte: você praticamente, para mim, que sou RH, né, e eu tenho uma visão muito de RH, por ter mais experiência dentro de RH, no final do seu currículo você diz o seguinte para mim: esquece todo o resto e presta atenção só aqui. Porque você mudou a letra, você colocou negrito e maiúsculo, sendo que todo o restante do currículo não está assim. Então você está me dizendo para eu focar só aqui e esquecer praticamente tudo que eu li. É isso que você está me dizendo? Não, não, eu entendo que você quer dar um destaque. Eu entendo que você tem cursos pra caramba. Eu entendo que a maioria dos cursos foi feito numa instituição que é top. Eu concordo. Só que é um conjunto de todas as outras informações que também já são muito boas. Porque pode ser que uma instituição, é legal os cursos, mas pode ser que o momento da instituição pode ser uma competência. Uma competência chamou a atenção, porque o momento dela, ela precisa de alguém que tenha essa competência e eles vão te levar para a entrevista. Já a primeira pergunta vai ser em cima da competência que você não colocou em negrito, mas que chamou a atenção para eles. Vai compor o restante? Vai, mas depende muito da instituição. Então, muito cuidado com isso, tá vendo? Já começa, às vezes, do currículo. Eu quero destacar uma coisa, mas eu não sei da necessidade da empresa ali também. Não quero dizer que a gente vai olhar e falar assim: é muito curso, mitidinho. Não, tem que fazer mesmo, tem que estudar. Mas, como eu falei para ele, pensa, se você já tem todos esses cursos, mas todo o restante que você nos apresentou, seu currículo ficou muito bom. Porque senão fica parecendo que você quer só dar um destaque para isso. Então, acho que desde o currículo já começa. Provavelmente, eu já vou entrar posso chamar essa pessoa para uma dinâmica, mas eu já entro numa dinâmica já achando que você vai falar só de cursos. Em momento nenhum eu vou te perguntar nada sobre o curso. E você já vai focado nisso, porque está lá em negrito, letras garrafais e maiúsculo. Então é esse cuidado, acho que você disse aqui.
Às vezes a gente deixa de falar uma coisa ou quer ressaltar de mais uma, e quando eu ressalto de mais uma, eu estou anulando uma outra coisa que eu também custei conquistar, custei adquirir. Ó, apanhei muito para chegar e desenvolver. Então, acho que é um ponto que a gente precisa tomar, a galera precisa tomar muito cuidado, muita atenção. Tá vendo? Às vezes começa desde o currículo, né? É verdade. Aí, dicas preciosas já, hein? Já tivemos várias dicas preciosas. Já fiz uma análise em cima de uma análise que eu fiz hoje de manhã para o seu currículo aqui. Você que está assistindo agora e está assistindo depois. Ô, Vini, deixa eu ouvir um pouco da sua percepção. Eu sei que você trabalhou com muita gente, e eu sei que hoje você continua trabalhando com pessoas. Às vezes, acredito que também no Chalezinho já chegou gente nova, já precisou trazer pessoas novas. Na sua percepção, o que você acredita que profissionais você viu ou vê, né, de profissionais que não conseguiram destacar dentro das empresas? Você acha que na sua percepção, o que você viu ao longo, assim, o que faltou para alguns profissionais que às vezes eram bons, tinha um futuro, mas ele não conseguiu se destacar, ele ficou pelo caminho, às vezes até encontra a gente, fala assim, eu ia por esse caminho também, cara, mas eu fui para um outro e não estou feliz, mas foi o que deu. O que você viu ao longo dessa jornada aí de bons profissionais que não conseguiram destacar e o que você viu que faltou, ou que falta ainda, na sua opinião? Certo. Vou falar de algo que eu acho que eu vivi muitas vezes em pares, olhando pessoas muito assim fora da curva, que a gente achava que em determinado momento ia sobressair muito e a pessoa não ia, e a gente notava muito que talvez era isso aqui, a tal da cabeça. E quando eu falo a tal da cabeça, é que às vezes a gente precisa de assessoria, de profissionais bons para estar ajudando a gente no dia a dia. Por exemplo, você está com aquele probleminha que você não consegue resolver, você tem um terapeuta, você tem um psicólogo, você tem uma habilidade. Que você tem que desenvolver, eu acho que isso tudo é isso, ligado à nossa cabeça, ao nosso psicológico, eu acho que faz muita diferencial para as muitas pessoas que eu vi e que eu vejo. Eu, por exemplo, na faculdade, sempre você vê aquela pessoa que mais destacou, aquele fora da curva. Na empresa, às vezes você entra com um colega de trabalho que você vê que até certo momento ele está indo muito bem, você fala, poxa, esse cara é muito foda, muito legal, esse cara é fora da curva, do nada ele para no primeiro estresse que ele teve e tudo. Então, acho que muitos dos problemas de muita gente boa que a gente vê, tá nos problemas que a gente tem que cuidar da cabeça. É a tal das mini férias, que às vezes você tá ali num dia que você precisa, poxa, estou no estresse, preciso de uma mini férias, vamos parar tudo aqui, vou assistir um filme com meu filho, no final de semana eu vou almoçar com a minha família, ou vou tirar um tempo para meditar, quem gosta de ir na igreja, vai na igreja, medita, ou um tempo para falar com os amigos, porque isso tudo também vai ajudar você a ouvir muito, a você falar menos e ver o que as pessoas estão falando para você, do mundo, ouvir percepções, experiências das outras pessoas. Então, acho que essa coisa de você estar sempre com a cabeça boa, ela vai fazer com que você aprenda mais, que você desenvolva mais, que as pessoas te deem oportunidade, porque só elas falando, elas vão te dar oportunidade. Às vezes a oportunidade está batendo ali na porta, a pessoa quer te falar, mas você não deixa. Você não deixa o espaço para outro, porque você está bitolado, você não está percebendo nada além do seu campo de visão. Então, assim, hoje um aprendizado que eu tenho muito, até porque eu tive que fazer aí alguns anos de terapia, foi que é preciso você ter o equilíbrio. Nada mais é do que o equilíbrio. É você tentar ali, né, pegar os pratinhos que você tem da vida, né, e tá tudo equilibrando. Nada muito lá em cima, nada muito lá embaixo. Não é aquela coisa de trabalhar muito para deixar minha família totalmente de lado. E nem também de tentar se sabotar, de querer trabalhar pouco e, vou ficar só aqui esperando acontecer. Então, esse lance da cabeça, ele é um diferencial, assim, fenomenal. E a gente, de novo, não achar que a gente é o super-homem, a Mulher Maravilha. Existem muitos profissionais que são especialistas, né? A gente falou aí do coach, do terapeuta, do psicólogo, que eles nos ajudam. O personal, quando você quer ali fazer uma atividade para você ter transpirar mais e tudo. Então a gente tem que, talvez a minha geração
e a dos meus pais não olhavam muito por isso. Falo minha geração, porque eu tenho 35 anos, é uma transição aí, a gente não assessorou muito em especialistas, né? Acho que meu pai não teve acesso a psicólogo, a terapeuta, não tinha nada de coach também não. Então agora que a gente tem mais acesso a isso para cuidar da cabeça, para se preparar melhor, eu acho que a gente tem que usufruir mais disso. Eu ainda vejo muita barreira. Às vezes a gente conversa com um colega de trabalho e fala, olha, faz uma terapia. Acho que é sempre o lado ruim. Procura um coach. Exato. Crise, no momento que precisava ele destacar um pouco mais, não estava preparado mentalmente, até para trabalhar com os amigos, aí você tá um feedback 360 graus, você vai ouvir de quem está de baixo, está de cima. E eu acho que esse é um grande desafio. Por isso, assim, procure os especialistas que... especialista estudou tanto, né? Para chegar nesse grau de especialista, estuda tanto. Então, acho que sempre tem alguém para te falar algo e procure, porque isso faz muito bem. Muito bom. Trazer alguns insights aqui que você foi falando, foi lembrando, mas deixa eu mandar um oi aqui pro Thiago, Ravaiane, Lidiane, ó, falando que equilíbrio é tudo. Isso aí. Jaqueline, trabalhando na Contex também. Muito bom. Jaqueline trabalhando em Santander, na Contex. Maurícia falou da Contex também, que trabalhou lá. É um povo bastante aqui, hein? Olha, importantes aqui, algumas coisas que você foi falando, foi lembrando de umas coisas aqui. Eu já fiz uma live falando sobre isso. Falou, ó, não confie numa pessoa que não tire férias. Aí muita gente falou, olha, por quê? Porque uma hora ele vai pifar. Ele não vai dar conta. E aí você vai contar, vai achar que ele vai estar ali e ele vai pifar. Sempre falo isso também. Transtorno psicológico não tem nada a ver com fraqueza, tem a ver com quem está tentando ser forte demais. E tem dificuldade de pedir ajuda. Cara, uma hora você precisa pedir ajuda. O maior, um dos males é o orgulho do profissional, né, Vini? Acho que você já viu muita gente orgulhosa e tem dificuldade de pedir ajuda. Cara, você precisa falar, olha, eu preciso, meu corpo está assim, eu preciso, eu não me conheço. Rapidamente até falei com, tem uma cliente aqui, ó, a Cíntia, já é cliente, eu considero cliente. Ela vai iniciar um processo, eu estava falando com a Cíntia de uma outra cliente, que ela ouviu um não de um banco, de uma instituição financeira, e ela ouviu o seguinte, olha, e ela ouviu de uma forma bem incisiva, falando assim, você não se conhece, você precisa primeiro se conhecer para depois você tentar uma vaga aqui no banco. Falei, olha, não vamos olhar para a psicóloga, se ela foi incisiva ou não, para quem conduziu o processo, mas ela veio através de uma revolta com ela mesma. Eu falei, vamos olhar isso então. Aí o namorado dela, o noivo dela, já estava no segundo processo de coach comigo, e aí ele falou, olha, tá na hora de você pedir ajuda. Se você quiser, você tem que pedir ajuda. E aí a Cíntia, já sou cliente, isso mesmo, Cíntia. E eu estava contando para a Cíntia dessa cliente, que é até descaseiro, e ela fez o processo, se autoconheceu, entrou no banco, recebeu das mesmas pessoas um feedback positivo e acabou de ter a primeira promoção na instituição financeira, transferida de agência, foi para uma agência onde tem uma renda maior e que a minha cliente, vou falar o nome dela aqui, que ela gravou isso já, que é a Laís. E por quê? Alguém que eu preciso de ajuda, eu preciso me conhecer um pouco melhor. E veio e buscou. Então você precisa entender de qual é o profissional que precisa de ajuda. Às vezes você precisa pedir ajuda do seu colega de trabalho, você está lá morrendo, não está conseguindo. Você precisa pedir ajuda. O orgulho vai te matar, vai matar seu negócio. Eu dei uma palestra para empreendedores aqui na cidade, mas está gravado. Quem quiser acesso está no meu feed, que é sobre negócios saturados. Mas o que faz o negócio saturar? O sistema operacional do empreendedor. Que é isso aqui, ó. A mente. É o choque de geração. Ele não consegue conversar com a nova geração, ele não consegue conversar com o novo cliente. Ele quer viver uma realidade lá de trás, mas quer vender para a galera aqui da frente. E vira uma confusão danada. E entra muitas vezes o orgulho de se atualizar, o orgulho de aceitar que agora tem Pix, o orgulho de que tem marketing digital, o orgulho de que a venda é toda digital, que não é mais tudo porta a porta. O orgulho, muitas vezes, de quebrar um paradigma. Então, a gente precisa acabar com isso, gente. O orgulho vai te matar, seja para sua carreira, para intraempreender, seja para empreender. E pede ajuda. Uma coisa que você iniciou falando, eu sempre falo para empreendedores. Você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa ter bons parceiros. Pede ajuda, não centraliza tudo.
mas pede ajuda. Então a gente precisa quebrar essas coisas, tirar férias, descansar. Uma hora, tem gente que sai desinvestando fazer tudo, uma hora é ele que sai do mercado, ele sai por doença, sai para fisioterapia, sai de alguma forma, ou ele engessa, porque ele ficou um profissional totalmente engessado. Me lembra, ô Vini, Ayrton Senna, que era um cara que parava para ouvir a equipe dele. Então, amigão, você que está vendo a gente aqui, ó, pode ser que sua carreira, você é um campeão da sua carreira. Seu negócio é um campeão de vendas. Nós já trabalhamos em empresas que foram as primeiras dos seus segmentos. Mas, cara, se você não parar para ouvir sua equipe, mesmo sendo um campeão, vai ser complicado. Cara, vai ser extremamente complicado. Então, para ouvir sua equipe muitas vezes, quebra seu orgulho, se for o caso. Às vezes é orgulho que você não sabe. Ouve a sua equipe, tá? Ouve a sua equipe. Para de fato você romper. Porque às vezes tem uma coisinha que você fala, poxa, eu não atentei a isso aqui. E você insere na sua jornada e manda ver. Tô falando besteira? É isso aí. Muito bom. Vini, me fala o seguinte. Agora já vamos entrar nessas ideias que você falou lá. Sim, sim, vamos lá. Me fala uma coisa aqui que você citou lá no início. Acho que o seu áudio está chegando um pouco atrasado, por isso que tá dando um choque. O que que levou você já a empreender e ousar, né? Eu acredito, porque sempre que a gente vai transicionar, muita gente fala assim: "Você é doido? Você vai sair desse lugar para ir para esse lugar?" E tem pessoas que não conseguem entender isso na mentalidade dela. Você e eu entendemos que era hora de transicionar, dependente de onde era essa transição, de onde a gente estava saindo, onde a gente estava indo. Acredito que você ouviu isso. E o que foi o estalo, o que foi decisivo para você conversar com o Clube Chalezinho, ingressar e começar um novo trabalho? O que foi, despertou aí no seu coração e na sua mente, né, estrategicamente também falando, para você ingressar onde você está hoje? Curiosidade que está ligada um pouco da minha história, que era na minha época do banco, eu já usava o chalezinho já com algumas estratégias que eram algumas inovações, que era assim, eu no banco tinha que fechar alguns acordos maiores e geralmente quando você quer marcar uma reunião, você tem que conversar com uma secretária, que vai conversar com a secretária executiva para conversar com você. E tudo. Então eu fui vendo que existia essa oportunidade no Clube Chalezinho. E aí eu fui fazendo as festas e tudo, fui conhecendo o processo, como a empresa funcionava, fui vendo as oportunidades que tinham ali de melhorar. E aí, respondendo a sua pergunta, eu tive feedback semana passada, do primeiro trimestre. E aí, uma das coisas que os dois donos que participam diretamente
Galera, vocês estão conseguindo? Travou para vocês também? Dá uma. Escreve aqui para mim para eu saber. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir o Vini? Eu não estou conseguindo ouvir o Vini. Ou também não estão conseguindo me ver, ouvir. Vai dando um feedback aqui só para a gente entender, para eu entrar em comunicação com ele aqui também, tá? Please. Para mim travou aqui, Vini. Isso, a conexão dele tá. Oi. Vini, para mim travou aqui sua conexão. Travou. Oi. Travou, né? Algumas pessoas falaram que a sua conexão tá travada, Vini. Oi. Fala algo aí pra gente ver se tá chegando. Acho que tá chegando atrasado. Está travando. Isso, está travando. Sua. Ou então você sai, Vini, e eu te mando o convite de novo. Acho que dá uma renovada aí na sua conexão. Isso, o pessoal tá falando, tá me ouvindo, mas você travou. É. Oi. Tá travado ainda, Vini. Seu áudio está vindo picado. Seu áudio está bem picado, bem travado. Deixa eu ver. Ó, ele saiu, agora eu vou mandar o convite para ele de novo. Fiquem aí. Não saia daí. Olha, meu Deus do céu. Hoje tá que tá, hein? Deixa eu mandar o convite para ele aqui novamente. Ver se ele consegue entrar, tá? E você. Espero que todo mundo tenha ido tomar uma água, porque o bate-papo estava bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu estava falando, respondendo a sua pergunta, do que Sim, me fez dar a transição. isso. E quem não bebe água não bebe agora não, porque a gente vai voltar ao bate-papo, tá? Não, Então, eu fui vendo essas oportunidades. Teve uma época que eu levei o marketing do Cruzeiro para fazer o Reduto Azul, que era o reduto oficial do Cruzeiro. Eu fui fazer um Réveillon com eles, fui vendo as oportunidades aparecendo e vendo que dentro do meu perfil tinha coisa para melhorar. Só que também só serviu uma vaga em específica, que na época estava preenchida. Era minha colega de trabalho, Adriana, que está lá em São Paulo agora, cuidando da unidade do Chalézinho em São Paulo. E quando ela saiu, eu vendo aquela oportunidade, falei, poxa, eu vou pedir. E aí foi legal porque eu tinha que sair. Eu sempre era até então CLT, né? Aí eu tive que assumir um desafio diferente naquele momento, que a princípio não era CLT, é como PJ. E aí eu tenho ali aqueles desafios de entregar como empresa também para o grupo. Então, entendendo que era o Vinícius naquele momento, já com 34 anos, entendendo o que a empresa precisava, vendo o que eu poderia trazer de diferente, inovando, aí eu fui para cima, aceitei o desafio. Acho que até então deu um match perfeito. Espero que esse casamento, o pessoal Tchelezinho que está me ouvindo, que esse casamento dure por muitos anos, porque eu estou gostando, estou apaixonado. e bem diferente, né, cara? Bem diferente do que você, vamos dizer, de instituições que já tinha, segmento, acho que essa é a palavra, segmentos que já tinha trabalhado, né? Teve algum momento que você precisou, até legal falar sobre isso, né? A gente traz uma bagagem, assim, uma mochila, mas teve alguns aspectos que você também precisou se reinventar? Olha, é um outro segmento, aqui eu preciso me reinventar, me renovar um pouquinho. Teve alguma situação assim que você viveu, porque pelo segmento ser bem diferente? Teve, teve sim. Na verdade, a mudança de setor foi muito impactante porque a gente trabalha à noite, né? É diferente o horário.
Geralmente o pessoal que trabalha com balada é difícil falar pela parte da manhã, porque o nosso horário ali termina na madrugada e precisa de um tempo para recuperar. O nosso escritório ele funciona normalmente como empresa normal, de segunda a sexta. Lá tem todas as áreas, o financeiro, comercial, o RH, planejamento e gestão, tem tudo. Só que é com horário diferente. Tem alguns colegas de trabalho que chegam meio-dia, alguns 1 hora. A gente faz lá cada um lá seu planejamento de horário certinho, mas é uma rotina diferente. Esse era o primeiro ponto. O outro, que era um ponto muito importante, que aí fazia muito parte de mim, e que é o tal da organização. Só que eu sempre fui muito organizado ao extremo. E por ter vindo do exército lá, desse treino de disciplina, muito certinho, e a nossa geração também ela é mais certinha, era mais certinha. A gente achava que só tinha uma única forma de fazer. Hoje já tem várias formas de fazer, tem uma diversidade muito maior, tem essa galera mais nova aí que traz coisas que até hoje eu não sei mexer, o tal do TikTok. Mas o que eu tive que aprender? Que por ter uma bagagem muito grande de organização, achar que todo mundo teria que ser organizado igual a mim. E não é, porque assim, quando a gente vai parar para pensar, eu trabalho na área de marketing. A área de marketing é a área de criação. Às vezes você precisa desorganizar um pouco, sair um pouco, dar uma viajada, pegar umas referências diferentes. A gente trabalha com uma galera muito nova no escritório, que às vezes o horário de trabalho também é diferente. E aí era aquela organização que você quer o horário da reunião seja igual ao do outro. Então eu tive que sair um pouco desse método muito certinho. Até porque trabalhar na área de marketing, de novo, você tem que quebrar muita coisa, muito paradigma, pensar diferente. Então, até então, eu não trabalhava diretamente com marketing, eu comecei a assumir na operação, e aí eu fui entendendo aquela vontade de aprender diversidade, tudo, assumir a área do marketing, mas esse grande desafio foi que é um setor diferente, ele é um pouco menos desorganizado, que precisa desconstruir para você construir coisas novas, e se você não estiver aberto, está muito ligado ao empreendedorismo, se você não estiver muito aberto à inovação, seu produto acaba muito rápido, até porque quando a gente fala de balada, a gente não está falando de produto em si, a gente está falando de serviço. Então, assim, qualquer lugar oferece uma cerveja gelada, oferece uma música ao vivo, oferece uma mesma cadeira para você sentar. Mas qual que é a experiência que o cliente está vivendo ali dentro? Então, às vezes, eu precisava parar para pensar para os meus colegas de trabalho e falar assim, Vini, calma, tem as diferenças, vamos desorganizar um pouquinho para dar certo. Então, esses perfis diferentes aí foi um pouquinho do travadinho, que foi um pouco Acho que mais diferente. eu penso que até um marketing inverso, né? Porque é a galera que talvez trabalha no call center, no banco, no empreendedorismo, e ele quer agora sair do momento. Trabalhou demais, ele quer relaxar. Então, onde ele vai? Então, um marketing completamente inverso, né? Chamar a galera para esse momento relax, um relax de qualidade, que ele viva uma experiência, e que ele volte, que ele fidelize, e que ele faça daquele lugar o point dele. É totalmente diferente. É um trabalho sério para chamar talvez até mesmo esses mesmos profissionais, né, de inúmeras áreas para esse momento, para essa experiência que vai ter ali e sempre tem, e é desafiador, né? É extremamente desafiador. É muito desafiador. Se a gente falar do nosso negócio hoje, por exemplo, o quintal era um estacionamento até 2016, que a gente via no estacionamento parado, criou-se espaço. Quando a gente voltando lá para a sua experiência, qual que é o grande desafio? O quintal hoje ele abre sexta e sábado. A partir do mês que vem abre sexta, sábado e domingo. Cenografia é a mesma, o local é o mesmo, vende os mesmos produtos. Não dá para mudar muitas atrações. O que a gente tem que ter lá diferente? É a experiência do cliente. O que ele vai ter lá diferente? O aniversário do cliente ele comemora uma vez no ano. Tem que ser a data mais especial, com os melhores amigos, com a melhor energia. O que eu tenho que fazer para o meu cliente voltar na outra semana e na outra semana de novo? Eu não consigo investir muito de quebrar uma tenda, colocar uma tenda nova, quebrar um palco, colocar um palco novo toda semana. Mas como que está sendo a jornada do cliente? Como está sendo a experiência do cliente? Eu estou me diferenciando pelo quê? Porque pelo preço não vai ser. A gente que estuda um pouquinho de marketing vê que o preço é o desespero, na hora que não dá para fazer mais nada. Então a gente não vai pelo preço. A gente vai pela experiência e pela jornada que o cliente vai ser lá. E isso tem sido muito fantástico. A gente tem um desafio lá muito grande, porque é um grupo de 42 anos, o clube vai para 20 anos,
Dentro do clube tem um projeto que é todo domingo, que funciona há 14 anos. Imagina o quão difícil é você estar inovando todo dia, mudando todo dia, criando coisas diferentes para um local que abre 52 semanas no ano, que a gente abre todas, na média ali 3 dias a semana, então a gente está falando aí de mais de 150 datas, mais feriado e tudo mais. É um baita desafio para não ser igual, para continuar, para resistir. E tudo ligado à experiência. É fantástico. Muito bom. E aí acho que fica para quem pensa em empreender também, tá aqui, ou não é só um negóciozinho, tá? Às vezes eu falo muito isso, você nunca vai ter um grande negócio se você chamar o seu negócio de pequeno. Ah, eu tenho um pequeno negócio. Você nunca vai entender de grande negócio. Então, às vezes as pessoas olham, né, e falam, é só é um barzinho, é só uma casa noturna que uma pessoa entra ali. Se você enxergar assim, você não vai fidelizar e você não vai ter público que dure. Então, acho que você precisa pensar isso. Às vezes você precisa ter a equipe de marketing, você precisa ter o financeiro, você precisa organizar a sua empresa em si, mesmo independente do que ela seja, independente do que ela seja, o cliente vai sentir um reflexo disso. Isso é muito importante. Cara, o tempo voa, mas de uma forma objetiva, eu preciso te perguntar isso aqui. Eu acredito sim que a gente já teve um bate-papo, você me falou, mas talvez para alguns profissionais que estão aqui. Acredito que você já viu algum momento de turbulência. O que foi decisivo? De uma forma objetiva, qual postura que você adotou em momentos de turbulência na sua carreira, da instituição, talvez da empresa que você trabalhava? E que momento como profissional, que postura como profissional foi decisivo para você passar por esse momento e se manter até hoje? Nossa, eu tive, viu? Eu vou te andar que eu tive. Sim, resumidamente, equilíbrio emocional para saber ouvir a mensagem que a pessoa está querendo te passar. Então, assim, momentos de turbulência, geralmente você está saindo ali um pouco da sua zona de conforto, você vai sentir ali uma estremecida, mas vai trazer um conhecimento, um aprendizado. Então, acho que o equilíbrio emocional de você parar, nem que seja ali aqueles 10 segundos, mega importante a gente tomar alguma ação por emoção. Acho que esse equilíbrio emocional para racionalizar, para você parar, entender o que é a situação, o que você pode fazer, o que você não pode, onde você vai precisar de ajuda. Se conhecer muito, autoconhecimento, saber suas fortalezas, suas fraquezas, porque nesse momento você saber realmente qual que é a sua fraqueza naquela turbulência, de você muito bem, como você falou, de separar, levantar a mão, um pouquinho de humildade, pedir, olha, preciso de ajuda. Mesmo a gente sabendo que história tem riqueza, né? Muitas vezes a gente acha que nossa história se apega muito sentimental nisso. Ah, não, mas eu tenho que tomar essa decisão e tal. Então, nessa turbulência, acho que parei, respirei, entendi. Vinícius, o problema está aqui. Para cada problema tem uma solução. Essa solução aí, você que vai conseguir colocar? Não, você não tem competência para isso. Então vamos pedir ajuda? Vamos fazer? Então esse autoconhecimento na turbulência, de você parou, respirou, entendeu qual que é o real problema, se não é um problema para você resolver, se você precisa resolver junto, se é uma decisão que tem que ser sua, se não é sua, você tem que esperar alguém tomar a decisão. Então é esse, na turbulência, você respirou, lembrou quem você é, viu o tamanho do problema, viu, olha, esse é o problema que eu resolvo, não é o problema que eu resolvo. Então, acho que nas turbulências, até para hoje, às vezes acontece uma coisa muito grande ali, e eu quero fazer alguma coisa, opa, calma. Lá tem muito isso lá no chalé, tá, gente? Reunião de marketing toda terça-feira, 2 horas. É na hora que todo mundo guarda tudo que aconteceu a semana inteira. Você pega lá seu bloco de notas, lê, fala, olha, anotei aqui isso aqui, e na hora até você lembra, não, é turbulência, mas estou enxergando o problema errado, porque eu parei para respirar e tudo, ouvi o outro lado, tudo mais. Eu acho que assim, na turbulência, respirou, buscou o equilíbrio, entendeu o problema, viu onde está a solução. Para cada problema tem uma solução. Se é você o dono do problema, se for, vamos juntos, se não, ajude de quem é o problema, porque isso também pode ajudar, né? Muito bom, muito bom. Para encerrar, o que seria uma última dica ou um insight que você quer deixar para a galera, talvez do que você tem visto, do que você viveu? O que você deixaria aí de conselho, de dica para os profissionais que estão nos assistindo e que precisa entender que essa segurança precisa ser um profissional seguro, que precisa ter uma equipe
uma reunião como essa, né, para que um empreendimento seja também seguro, para que o cliente venha em segurança e sinta-se à vontade ali. Que dica que você deixa aí para essa galera profissional, seja na carreira, empresa ou empreendedorismo? Eu vou deixar a dica da experiência, que é hoje que a gente vive muito no nosso dia. Muitos produtos iguais, muitos serviços iguais, mas ninguém nem sempre está preocupado com a experiência. Então, se você tem um produto, ou você é dono de um negócio, viva a experiência do cliente, viva a jornada do cliente. Ou se você quer empreender, antes de empreender, entenda também a jornada do outro lado. Qual que é a jornada de quem já está empreendendo. Eu acho que essa experiência da ponta, do meio, do fim, você entender mesmo. Não achar que entende, é vivenciar mesmo. Ver como é que é a jornada do cliente dentro do seu produto. Se é um produto de locação de carro, um dia seja o cara que está lá alocando o carro lá, vê bonitinho e tal. Se é a instituição bancária que eu participei, vá lá, tenta pegar um empréstimo, vê quanto que é, vê a burocracia, vê se o contrato realmente é real. Se eu quero fazer uma balada, que eu vou servir uma cerveja gelada, vê como é que está a temperatura, que jeito que o cliente gosta que serve, dentro do bar até chegar na mesa do cliente, quanto tempo leva, como é que vai ser essa jornada do cliente. Ele quer uma cerveja gelada, realmente vai estar gelada. Então, vivam a experiência do cliente. Se coloque no lugar do cliente, porque senão não vai adiantar. O que a gente acha só serve para a gente. Se você viver a experiência, e quando a gente fala viver a experiência, é ouvir sua equipe de marketing, que tem alguma coisa para te falar sobre a experiência do cliente, é o financeiro que vai chegar para você e falar assim, olha, a gente está desperdiçando aqui, a gente pode investir isso aqui, dando mais benefícios para o cliente dessa forma, seja da forma que for. E o mais importante de tudo, conhecendo a experiência do cliente, é fazer ousar. Faça e ouse. Errar não é o problema, de forma nenhuma. Você só não pode errar sabendo que você vai errar. Aí já não dá certo. Mas ouse, faça. Se você está vendo com uma oportunidade ali, você sabe que você tem os valores que aquilo ali vai precisar, que se você está no caminho, é algo que você quer muito preparado, ouse, faça. Procure suporte para fazer, ousadia. Lá a gente também trabalha muito com isso. É um valor, na chamada eu fiz questão de colocar, porque lá a gente fala muito disso. Faça e ouse. Às vezes é preciso você pegar uma pequena ideia, jogar numa reunião, pegar um brainstorm ali e falar, vamos ousar. Ousadia. Como eu já dizia já no futebol, né? Ousadia e alegria. Vamos fazer e vamos ousar. Acho que eu quero complementar aqui para encerrar, porque eu ouço muito, né, trabalhando hoje como coach de carreira e empreendedorismo, eu ouço duas coisas. O empreendedor quer ter a experiência de ficar rico e ganhar dinheiro com a ideia ou com o negócio dele. E o cara da empresa quer ter a experiência de ser promovido e ganhar um pouquinho mais, o dígito subir. Cara, mas eu acho que você só vai ficar rico, né? Uma situação financeira melhor e crescer na empresa que você está se você for um cara preocupado com a experiência do cliente que está recebendo aquele negócio. Desde o cara que vai no chalezinho, desde a família que come a sua coxinha, né, cara? A gente está muito preocupado com a gente. Eu quero abrir um negócio e eu só penso em mim. Nesse primeiro momento, você vai ser consequência do que você pensa do cliente. Parece uma coisa louca, né? Não sei se você já fez isso, mas uma hora fica a dica. Às vezes, a ousadia, muitas vezes, ousadia e sensatez, é levar, por exemplo, 2, 3 clientes para uma reunião de marketing. E aí muita gente fora fica falando assim, que cliente na reunião de marketing? Não, hoje eu quero colocar eles aqui. Falem. O que, vocês estão sentindo? O que vocês gostam aqui? Porque é eles que estão ali consumindo, é eles que estão ali diariamente, é eles que são, alguns clientes são constantes. Então, é eles que vão falar e apontar coisas que talvez eu não vi. Então, o cliente que, cliente é chato. Cara, mas se esse cliente chato for embora, se parar de comprar, pedir, não adianta. Se a sua empresa, a empresa que você trabalha, reduzir, né, vendas, não sei qual setor que você está, você vai ser demitido. Em vez de ser promovido, você vai ser demitido. Então, cuidado com isso. A gente quer viver inúmeras experiências dentro da empresa. Queria a experiência de ser promovido. Queria a experiência de ser líder. Queria a experiência de estar naquele setor. Queria a experiência do meu negócio bombar, igual fulano de tal. Cara, e quem está te ouvindo? E quem está comprando seu negócio? Qual a experiência que ele está vivendo? Então, a gente precisa pensar. É isso que vai fazer você crescer. Você pensar no cliente, na experiência que ele está vivendo. Aí a sua vai ser consequência da mentalidade de olhar para o cliente, né? De fazer e ousar e pensar no final. Pense no final
que aí você vai chegar onde você quer chegar, seja com o seu negócio, seja para a carreira. Faz sentido? Faz muito sentido. Muito bom. Que bate-papo bom, hein, Erickson? Que coisa boa, hein? Voa. Muito boa. Vamos fazer um registro aqui dessa live para a gente não perdê-la. Vamos lá? Peraí, vamos lá. 3, 2. Você que está aí, ó. Registre também. Peraí, Vini, mais um aqui, ó. Marca a gente lá, registre também. Vini, quero agradecer você por bate-pronto topar esse desafio. Esse desafio que eu te propus. Sempre eu estou propondo bons desafios, você topa. Obrigado. Obrigado por vir somar aqui, viu? Obrigado mesmo. Eu que te agradeço, aproveito para parabenizar. É muito legal a gente ter um conteúdo, né, uma vez por semana, uma temporada inteira para acompanhar as trocas de experiências. É um momento aqui enriquecedor. Então, obrigado aí, me colocando como quem já assistiu já a live já alguma vez. Obrigado por disponibilizar esses bate-papos, é importante. Obrigado por me convidar. Nossa, eu fiquei muito feliz com o convite. Às vezes a gente bate um papo, não é só online, né? A gente bate um papo no WhatsApp, já teve uma outra experiência também anterior. Então, obrigado pelo convite, parabéns. Já estou ansioso já pela próxima. Quero ouvir os novos colaboradores, quero aprender. Já me manda já pelo WhatsApp a próxima vez que tiver próximo episódio, que eu quero assistir. E, meu amigo, sucesso. Parabéns pela forma que você está conduzindo aí o seu trabalho. Desejo só felicidades e que a gente tenha um ano aí maravilhoso pela frente. Muito bom. Ó, galera que não assistiu, semana passada foi a primeira dessa temporada, a gente já está na terceira. A gente falou sobre investimentos na carreira e dinheiro. Hoje a gente falou sobre segurança aqui na carreira, seja empreendedorismo ou na carreira profissional. Já convidar você que está aqui com a gente, semana que vem eu vou receber o Gleidson. Então, semana que vem a gente é o único dia que a gente vai fazer às 9 da noite, porque o Gleidson está na Flórida. Não, desculpa, ele está na Califórnia. Então, a gente vai falar sobre potencial. Então, por quê? Porque é um cara que saiu do Brasil, aqui no interior de Minas, foi para os Estados Unidos, trabalhou lá como pedreiro, com casas de madeira, conseguiu fazer sua formação em personal, trabalhou muito tempo como personal, mas ele tinha um sonho e ele realizou esse sonho. Então, ele está vindo aqui como engenheiro da naval da Marinha na Califórnia. Ele acabou de entrar. Falando dele, ele acabou de entrar. Então, ele vai estar aqui com a gente semana que vem, batendo um papo sobre potencial. Se você acreditar no seu potencial, você chega aonde você quiser. Tá? Então, e Vini, ó, já vou te deixar uma curiosidade aí. Você falou que você fez um trabalho aí no chalezinho de jogador do Cruzeiro, não posso dar nomes ainda, mas eu vou receber um jogador do Cruzeiro, ex-jogador do Cruzeiro, acho que vocês vão ligar mais ou menos quem é. E a gente vai falar sobre liderança. Olha. Do Cruzeiro, que sabe muito sobre liderança e tal. A gente só está fechando data e depois eu divulgo para vocês. Ô, Gleidson, a bola tá contigo, meu amigo. Vi que você entrou aí. Te desejo uma boa live na próxima semana, um bom bate-papo para vocês. Espero que todo mundo aí participe, que visualize, que tenha essa troca enriquecedora. E, de novo, meu amigo, um mega beijo. Obrigado pela oportunidade. Abençoe seu trabalho, viu? Decole sempre. Galera, obrigado por vocês estarem com a gente. Ótima noite e live salva em 3, 2, 1. Ó, o Gleison falou assim, ó, tô no navio. Tá cortando sua voz, mas ok. Semana que vem você desembarca. Faça em 11! Faça em 11. Tchau.